Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Aqui é mais um vídeo sobre redes de comunicações, enfatizando hoje a parte do IPv4, construções de redes IPs, mapas de endereçamento de rede, máscaras variáveis. Eu sou o professor Newton e fique comigo nos próximos slides. Olá, pessoal, novamente, né? Então, nós vamos para o nosso trabalho em planejamento de engenharia, né, de redes usando o TCP/IP, né? Então, IPv4 e IPv6, agora a parte 2. Vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso assunto de IPv4, qualquer norma que é publicada na internet por um dos órgãos, né, responsáveis, como o IANA, o IETF, né, o Engineering Task Force, é na forma de RFC, o que a gente chama de Request for Comment. Né? E aqui nós temos uma RFC bastante importante, originalmente a 1597, né, que foi substituída pela 1918. Ela dá uma série de faixas de endereços, né, que podem, ou eu diria devem, ser usadas por redes privadas, porque elas não são roteadas na internet, né? Ou seja, não existe a possibilidade de você usar uma faixa de endereçamento, né, dentro dessas aqui listadas, e por engano alguém ligar a sua rede local à internet diretamente e os teus endereços de rede local, o teu tráfego de rede local, vazar aspas aí para a internet, né? Então é até uma medida de segurança que a gente usa para poder trabalhar esses conceitos. Tá? No caso de redes classe A, né, a gente usa a rede 10. Tá? Então do 10.0.0.0 até o 255.255.255. Tá? Que a gente viu que tem mais ou menos uma rede com 16 milhões de IPs. Né? Já numa rede classe B, a gente usa do 172.16 até 172.31. Tá? Em redes classe C, né, a gente usa do 192.168, né, 192.168, podendo variar o terceiro octeto, né, que faz parte da classe C, de 0 até 255. Tá? O que oferece um bom número aí de IPs. Né? E voltando ainda em redes classe B, é usado também o 169.254. Né? Então, por exemplo, se você por acaso ligar o seu Windows, né, sem se conectar a nenhuma rede, né, então não vai ter nenhum serviço permitido, você vai ver que a Microsoft automaticamente ela inventa um endereço dentro dessa rede 169.254 para sua interface, seja interface wireless, seja interface local para você trabalhar. Tá? Esse cálculo que parece aqui um pouco esquisito, tá? Ele multiplica todas as redes que estão envolvidas e o número de nós, né? Para dar um número total de IPs que você pode ter. Tá? Então isso fica como exercício aí para vocês fazerem, né? Em cada uma das redes aí recomendadas dentro da RFC 1918. Tá? Como a gente vai fazer alguns exercícios de rede corporativa, então um dos pré-requisitos é que a gente trabalhe com essa RFC, né? A gente conheça e trabalhe essa RFC, que agora você já sabe do que se trata. E aqui nós vamos fazer um exemplo, né, dessa rede aí com 3 localidades, né, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, né?
toda a localidade interligada 2 a 2 aí pelas interfaces dos roteadores, né? E é um exemplo até que a gente já usou, na verdade, anteriormente para poder explicar e entender, né, o funcionamento de roteamento dinâmico. Mas nesse caso nós estamos interessados na engenharia, né, desse planejamento de faixas de endereços IPs. Tá? Então em São Paulo a gente vai admitir que a sede da companhia e tem 20 mil nós, tá? Essa rede de São Paulo. Em Curitiba a gente vai admitir que nós temos uma filial, por exemplo, de vendas e é uma filial então que vai ter 25 nós somente. Né? Desculpa, o Rio de Janeiro, né? E em Curitiba nós teremos a fábrica então da companhia e a gente vai admitir, né, que todos os nós aí dentro dessa rede contabilizam 100 mil nós, né, na rede de Curitiba. Tá? E aí vamos ver como é que a gente monta então um plano de endereçamento para essa empresa aqui, respeitando, né, o que a gente já viu até agora do IPv4 e respeitando a RFC 1918. Então, para a sede que é em São Paulo, e que possui até 20 mil nós, né, a gente vê que a rede mais adequada para ela é a classe B. Né? A classe A eu teria milhões de estações, a classe C até 256 não atenderia, e a classe C vai até 60, desculpa, a classe B vai até 65 mil estações. Né? Então atende bem aí a rede de São Paulo. Tá? E olhando então a RFC 1918, eu vou usar o nome de rede 172.17. Tá? A máscara, sempre lembrando, é 255.255, né? O que gera o endereço de rede 172.17.00 e o endereço de broadcast 172.17.255.255. Tá? E aí, como exemplo, né, a gente tem 2 nós só dessa rede aqui, mas eu posso batizar aí a Ethernet 1 do roteador 1, né, como 172.17.34.56, né, eu chutei 2 últimos octetos aí. E o A também, né, eu chutei aí 15.15. Né. Tem um hábito, na verdade é mais do que um hábito, isso é ensinado em cursos, né, de engenharia de redes e de uma forma equivocada, que é bom deixar o endereço Ethernet do roteador com um número baixo, né? Por exemplo, 01, né? 11. Né? Isso é uma falha de segurança, né? Considerada uma falha de segurança, porque um hacker, quando ele vai, né, a invadir uma rede, depois que ele descobre a faixa de endereçamento IP, ele sabe, né, que assim quase que fatalmente, se a gente tem um camarada treinado dessa forma, o roteador ou o equipamento mais importante daquela rede vai estar no endereço 01, no endereço 1, no endereço baixo, tá? Então é por isso que eu literalmente chutei aqui, eu recomendo você chutar o endereço da Ethernet 1, né, para não cair nesse equívoco. E eu convido você, né, sempre que puder dar uma olhada, por exemplo, tiver uma máquina Windows, abre um prompt do DOS e dá o ipconfig, né, para você verificar que realmente os endereços, né, de gateway padrão, né, que seria dessa Ethernet 1, representaria essa Ethernet 1 do roteador, muitas vezes é dado com endereços baixos, né, o que facilita aí o hackeamento, é uma falha de segurança. Já para a rede do Rio de Janeiro, né, que tem 25 nós, né, se eu for olhar das 3 classes que melhor atende, é a classe C, né, que permite até 256 endereços. Então, os 3 primeiros octetos vão ser da rede. Né? Então, respeitando a RFC 1918, eu vou usar a rede 192.168.5 e aí o último octeto fica para eu designar as estações da rede. Tá? Então, a máscara fica 255.255.0 com, né, o endereço de rede, né, ou a rede sendo chamada de 192.168.50,
e o endereço de broadcast, do serviço de broadcast, sendo 192.168.5255. Tá? E como exemplo, da mesma forma que a gente fez para a rede lá de São Paulo, para a rede do Rio de Janeiro, né, eu posso batizar o endereço da interface do roteador, né, o Ethernet 1 aí do roteador 3 de 59, o endereço do C de 18. De novo, né, mas novamente lembrando, não use aqui um endereço baixo, né? Isso aqui ainda é muito utilizado, né? Infelizmente em cursos aí de redes de computadores, né? Recomendação para o pessoal que está fazendo planos de endereçamento e acaba gerando uma falha de segurança, uma falha grave, né? Porque descoberto, né, o endereçamento IP da rede, eu consigo descobrir quem é o equipamento principal da sua rede. Então não faça isso, ok? E aqui para a rede de Curitiba, né, que é uma fábrica, você pode pensar, puxa, eu vou cair naquela ideia de redes corporativas, né, classe B. Porém, a rede ela possui 100 mil nós, é nó para chuchu, né? Extrapola os 65 mil que uma classe B é capaz de atender. Então, por isso nós vamos para uma rede classe A e em respeito à RFC 1918 a gente vai usar uma rede 10, tá? Com máscara então 255000. O nome da rede é a 10000, né? Todos os outros bits em zero. O endereço de broadcast está aqui, 10, com 3255 depois. E eu chutei, né, de novo, os 3 octetos restantes aqui, né, para o endereço da interface Ethernet 1 do roteador 2 aí, e o endereço do B também, né, 200.01 e no outro caso 12, 13, 14. Né? Observa que redes corporativas, né, muito grandes, se a gente pegar exemplos no Brasil aqui, nós estamos falando redes de estatais, tá? Então a rede da Petrobras, a rede da Vale, que tem em torno de 500 mil nós, né? Então se essa rede ela quer ser enxergada, né, de uma forma só, né, dentro do planejamento, tem que ser utilizado uma rede classe A. Tá? Mas é raro, né? Normalmente para redes corporativas o classe B atende bem. Então você pode estar se perguntando, né? No caso desse exemplo, 3 localidades, fizemos o planejamento das 3 localidades, a gente terminou, a gente finalizou? Né? A resposta é não, porque faltam os canais de comunicação. Um canal de comunicação, se você observar, ele tem, né, dois lados, né, onde você vai pendurar 2 interfaces seriais de roteadores. Então é como se fosse uma pequena rede com 2 nós. Então não terminamos. Tá, então dando exemplo desse canal de comunicação que está aqui entre São Paulo e Curitiba, né? É um canal que tem 2 nós, tá? Ou 2 interfaces, né? A serial 1 do roteador 1 e a serial 1 do roteador 2. E aí respeitando também, né, a RFC 1918 e tendo em vista que eu tenho poucos nós, eu caio numa rede classe C, eu vou nomear essa rede, então os 3 primeiros octetos, 192, 1686, tá? Podendo o terceiro variar de 0 a 255. Com essa máscara, né, típica do classe C, portanto com esse endereço de rede, 192.168.60, e esse endereço de broadcast, né, se os roteadores precisarem aí se conversar, 192.168.6255. E de novo, né, para as interfaces, né, de roteadores, não fique tentado a usar endereços baixos, se bem que aqui eu cometi já uma gafe, né, usei o endereço 1. Eu chutei aqui o endereço 5 e aqui eu não usaria o endereço 1. Né? Use um outro endereço, invente um endereço entre 1 e 255, ponha, sei lá, endereço 200 aqui. Okay? Para esse canal de comunicações ficar então mais seguro também. Okay? Então esse é um canal classe C. Né?
E observa que o planejamento ele só vai terminar quando a gente fizer também desse link que está entre São Paulo e Rio de Janeiro e desse link que fica entre Curitiba e Rio de Janeiro, né? A boa notícia que a gente tem é que a gente vai repetir, né, de certa forma, o que foi feito aqui para São Paulo, né, mudando só a rede, né? Ao invés de 192.168.6, você pode pôr 192.168.10, etc., e fazer o planejamento. Tá? Uma questão que eu esqueci de comentar, né, em redes residenciais, como são redes pequenas, então a gente cai no classe C e respeitando a FC 1918, observa que todo roteador, se você for olhar o roteador da sua casa, né, a menos que você saiba disso e tenha mudado, né, ele vai começar com 92168 alguma coisa. Tá? Isso também, né, pode ser visto dentro das redes residenciais, que são muitas, como uma falha de segurança, porque eu já conheço os 2 primeiros octetos de rede. Né? Então, algo que eu recomendo para você, depois de fazer esses exercícios, é entrar na configuração do roteador lá da sua residência e fazer um novo planejamento. Né? Talvez não respeitando a FC 1918 para não cair nessa questão aqui. Tudo bem? Destacando, né, a questão das máscaras, né? Ficar escrevendo, né, os 4 octetos sempre é um trabalho meio chato, né? Então tem uma outra forma que a turma representa muito hoje, que é contar a quantidade de bits uns que eu tenho, né, na máscara. Então, nesse caso aqui, essa máscara, né, ela tem todos os 3 octetos com bits 1, daria 24. Então a gente diz, né, que essa faixa de endereços possui uma máscara barra 24. Tá? Se eu for lá para a sede em São Paulo, que deu uma rede classe B, né, então 25255, eu teria uma rede barra 16. Tá? De novo, lá no Rio de Janeiro, por ser classe C, eu teria um barra 24. Né? E em Curitiba, por ser um classe A, eu teria um barra 8. Ok? Então esse barra 8, barra alguma coisa, identifica na verdade o número de bits uns da máscara, para você não ficar escrevendo ela toda hora. Obviamente quando você configurar, né, a sua máquina, se for uma máquina com uma interface tradicional, você vai pôr, né, ela octeto a octeto, ou se já for, né, alguma coisa mais moderna, né, uma interface que aceite o barra, você vai pôr barra o número de bits que você quer que fique em 1. E aqui fica o nosso exercício 1, né, para casa. Então, você vai pensar que é finalizar o planejamento dessa rede que a gente começou. Né? Então, portanto, faltam 2 links de comunicação, né, o link entre São Paulo e o Rio de Janeiro e o link entre Curitiba e o Rio de Janeiro. Né? Você vai fazer o planejamento para cada um desses links, fechando o nosso planejamento de endereçamento aí de rede IPv4 para esse caso, para essa rede privada. E como exercício 2 de planejamento de redes IP, né, você vai fazer um planejamento de rede IPv4, respeitando a RFC 1918, né, para essa rede que possui agora 4 localidades. Né? A primeira localidade com 60 mil nós, né, que é atendida aqui pelo roteador 1. A segunda localidade com 200 nós, uma rede menor então, que é atendida pelo roteador 2. A terceira com 70 mil, né, bem parecida com a do roteador 1, né, que está representada aqui pelo roteador 3, né, e um exemplo, a estação C. E a última localidade que possui 256 nós, né, também parecido aí com a rede 2, né, que é atendida pelo roteador 4. Tá? Lembrando, então você vai fazer o planejamento dessa rede, você vai olhar as 4 localidades, mas não esqueça, por favor, né, que você tem 4 canais de comunicação aqui, que funcionam como pequenas redes de 2 nós. Um outro recurso
recurso bastante utilizado, né, nessa engenharia de planejamento é o Variable Length Subnet Masking, né, que seria como gerar máscaras, né, de subrede de comprimento variável, né, ou simplesmente a gente chama aí pelas iniciais VLSM. Tá? Então a ideia do VLSM não é respeitar aquelas máscaras das classes A, B e C, né, simplesmente, mas eu posso mudar, né, essas faixas de máscara ou para atender um número maior de subredes. Um caso típico é o Mackenzie, né? Se não me falha a memória, eles usam 7216 para as diversas salas, né? E vão usando uma máscara que é diferente de uma máscara classe B. Tá? Aqui vamos ver o exemplo, né, da rede que está pendurada no roteador 1. Né? Eu vou ter uma rede com 30 hosts. Né? 30 hosts, se eu pensar, né, é menor ou igual a 32, que é 2 à quinta. Né? Então 5 bits atenderiam, né, essa rede com 30 hosts. Né? Então, dos 32 bits menos 5, os outros 27 eu poderia deixar em 1. Ou seja, né, os outros 27 bits, que significam esses 3 primeiros octetos aqui como sendo a rede, né, e mais 3 bits os 3 bits mais significativos desse último octeto como sendo rede também. Né? Eu conseguiria representar esses 30 hosts dentro dessa rede. Né? No caso, esse tipo de estratégia aqui, ele foi usado, né, literalmente para proteção. Né? Porque se eu deixo simplesmente uma rede 192, né, um 681, né, classe C, com 255 endereços abertos, e você está usando 30, né, quer dizer, um pouco mais de 10% desses endereços, você vai ter uma grande faixa, e essa rede não está crescendo, né, imagine isso, você vai ter uma grande faixa aí de endereçamentos que podem ser usados por potenciais atacantes, né, para invadir a sua rede. Né? Então, quanto mais limitadinho, mais limitado, né, a tua máscara for, né, em comparação com o número de hosts aí que efetivamente você precisa na sua rede, você vai desperdiçar menos endereços e, por consequência, você vai ter menos riscos também de segurança. Tá? Então, duas aplicações do VLSM, simplesmente criar subredes, e a segunda, melhorar, né, a proteção de segurança do planejamento IP que você está fazendo. Para entender isso melhor, nós vamos enfocar então não o caso do roteador 1, né, mas o caso dessa rede entre o roteador 1 e o roteador 3, né, que a gente sublinhou aqui, né, e que está batizado então de 192.168.1, né, barra 30, ou seja, né, com 30 bits dos 32 disponíveis em 1, representando rede, 2 bits somente vão poder ser usados aqui dentro desse canal de comunicações. Então, se eu escrever um barra 30 em binário, né, observa que eu vou ter 8 bits do primeiro octeto, mais 8 do segundo, mais 8 do terceiro, né, octeto, e o último octeto eu vou estar usando 6, né, dos 8 bits disponíveis, né, totalizando então 30 para a rede, né, sobrando só os 00, os dois últimos bits, para eu trabalhar as estações de trabalho aí dentro do canal de comunicações. Né? A máscara, nesse caso, se você converter esses números para números decimais, vai dar 255.255.252. Tá? Exatamente por isso, que só os dois últimos bits. Né? E o motivador, a gente já comentou no slide anterior, é segurança nesse caso. Tá? Segurança.
E aqui a gente tem que lembrar o seguinte, né? Dentro desses 2 bits, se você nomear esses 2 bits de 0 a 0, isso vai corresponder ao endereço de rede, né? Lembra disso? Reservado para o endereço de rede. E se você deixar esses bits em uns, né? 1 e 1 vai representar o broadcast, esse broadcast. Então vai restar, né? Das 4 possibilidades que você tem aqui, o 01 e o 10 para você usar efetivamente para as interfaces seriais dos roteadores que estão pendurados nesse canal, tá? Então a rede 36, se eu converter aí em binário, né, eu vou ter esses 6 primeiros bits dessa forma, né, os outros 2 bits em 0, né, se simplesmente eu mantivesse 00 no final, né, então 192.168.136, e eu tenho que falar aí os 4 dígitos pertencem ao endereço de rede, né, com exceção dos 2 últimos bits. Se os 2 últimos bits estiverem em 1, né, desse 36, então eu somo 3, aqui é o 36, vai dar 39. Então o endereço de broadcast para essa rede, né, para os 2 roteadores poderem, por exemplo, conversar um com o outro, vai ser 192.168.139. Né? O endereço da interface 1, né, de um dos roteadores aí, né, se eu batizar de bit 01, eu somo 1, né, nesse 36, dá 37. Então, um dos roteadores vai receber, né, o nome na interface serial de 192.168.137. E o outro 10, né, soma 2, então 192.168.138. Observa que com essa atitude, né, de ter 4 endereços disponíveis, né, 2 já estão usados, um é para designar a rede, outro broadcast, né, e os 2 outros sendo usados também para as interfaces, vai ficar bem difícil para o nosso atacante se expor com o endereço IP, porque é literalmente impossível de fazer isso, a não ser que ele consiga invadir os roteadores, né, e trocar a máscara dos roteadores de /30, agregando menos dígitos uns aí, né? Mas vai ficar bem mais difícil um ataque nessa situação, tá? Por isso que o VLSM ele é bem interessante, né, para melhorar, né, a segurança da engenharia aí de planejamento IP, né, que a gente tem. E agora, se a gente voltar para aquele caso inicial, né, que a gente trabalhou inicialmente com IPv4 e AFC 1918, né, se eu for olhar lá os 20 mil nós que eu tinha em São Paulo, né, isso vai dar menor que o número 2 a 15. Né? Então, com até 15 bits eu consigo encaixar os 20 mil nós. Tá? Então, quantos bits precisam ficar em 1? 32 menos 15. Então, a máscara vai ser /17. Tá? 1/17 significa que os 2 primeiros octetos vão ficar em 1 e o bit mais significativo do terceiro octeto também, né? Gerando 128, tá? 128 0. Né? E aí a faixa de endereçamento dessa rede, né? Eu posso, por exemplo, escolher, né? Porque o primeiro bit do último octeto faz parte. Se eu deixar ele em 1, eu vou começar com 7217, 128, né? Até o 255, 255. Tá? Então, o endereço de rede está aqui, né? O primeiro bit aí escolhido, né? Com /17. Então, é 172.17.128. E lembrando que o broadcast, então, todos os demais bits em uns, né, no /17, gerando 255, 255. Os 2 exemplos que a gente tem nesse caso da internet 0, eu chutei, né, 130, 56, e da estação A eu chutei também 250, 15, ok? E o Rio de Janeiro, 25 nós, né? Se é 25 nós, menor que 32, né? 5 bits são suficientes. Então, se você for olhar a máscara, né, de rede, que eu preciso, eu preciso, na verdade, de 27 uns, 1/27, que significa os 3 primeiros octetos, né, todos em uns, gerando 24 já bits em uns,
e os 3 adicionais, né, vão ser os mais significativos desse último aqui, que gera o número 224 como máscara, ok? E aí eu escolhi, né, esses 3 mais significativos aqui em 0 e criei essa rede, ó, 192.168.5.0 até 192.168.5.31, né? Por que 31? Porque eu só posso explorar os 5 primeiros bits para endereço de estações. Então vai do 0 ao 31, totalizando 32 estações, ok? Se você está com alguma dificuldade em perceber isso, né, como entendendo aí de eletrônica digital, converte isso para binário. Fica às vezes mais fácil de ter a compreensão. Tá? O endereço de rede vai ser 192.168.5.0, o de broadcast com todos os bits em uns, né? Último 255. E os 2 endereços de interface aqui mencionados. Então vai ficar como exercício para casa também, né? Terminar agora essa rede, né? O planejamento de endereçamento dessa rede, só que agora usando IPv4 e VLSM, né? Essa técnica e o VLSM sendo usado para melhorar a segurança das redes, né? Então, observa que falta a rede de Curitiba e as redes que estão aqui representadas pelos canais. Em seguida, né, a gente vai mudar as condições dessa mesma topologia de rede, né, ainda dentro da estratégia de VLSM, mas alterando o número de estações, tá? Cuidado que pode ter pegadinhas aqui, né, para você pensar, tá? Para você fazer o planejamento de endereçamento IP com máscara variável, né, tamanho de máscara variável. E finalmente o exercício 5, você vai repetir aquele que você já fez, né, usando a RC1918 e IPv4 simplesmente, só que agora incluindo a questão de segurança com VLSM. Tá? Então, se observar, é a mesma topologia, com o mesmo número de nós em cada localidade, só que você vai usar essa estratégia agora para melhorar a segurança de cada uma dessas redes, né, que estão envolvidas aqui. Né? Então, as 4 redes dos roteadores, mais as 4 redes dos canais. E, pessoal, nessa parte 2 nós vamos ficar por aqui. Tá? Nós cobrimos aí todas as técnicas que são usadas dentro do IPv4, né, para fazer um bom planejamento de endereçamento, né, com toda a atenção, todo o cuidado. E na próxima parte a gente começa com o IPv6. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.